tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Agora preste atenção. E depois você acha para mim, Pedro, aquela foto que eu postei no Instagram de um pastor que estava fazendo um culto na África e apareceu sobre a cabeça deles, na foto, línguas de fogo. Aquilo deu o que falar. E lhes apareceram línguas, presta atenção, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Presta atenção. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Escute bem o que eu vou dizer aqui essa manhã. Até 310 depois de Cristo, a igreja já vinha se arrastando nas questões dos dons do Espírito. Mas ela mantinha o foco do poder, dos dons, do falar em língua. Mas em 310, a igreja se casou com o Estado. O imperador Constantino, abaixa só um pouquinho, filho. O imperador Constantino, político, de Roma, sem apoio popular, ele então permitiu que o cristianismo fosse a religião majoritária, que já era naquela época, para ele ter o apoio dos cristãos. No famoso concílio de Nicéia, então, a partir dali, Roma é obrigada a ser um império cristianizado, se torna um império cristianizado. E quando o imperador Constantino envolveu a igreja, aí nós temos um famoso hiato na história, chamado 1000 anos de trevas. Sumiram os dons, sumiram as línguas, sumiram os milagres. Então agora você pode ter um seriado chamado Pilares da Terra, que eu gosto muito, que conta esse período da história, em que inventam milagres, inventam santos chorando, porque agora eles têm que inventar, pegar o Velho Testamento, não combinava o Novo Testamento, os milagres dos apóstolos, com o que eles estavam vivendo. A igreja passou a ser só ritualística, cultual e tradição, doutrina, ou seja, era uma filosofia só. Então chega ali em 335, aproximadamente a partir dali, vem um monge muito erudito, que se tornou o maior teólogo então da época, e até hoje considerado por muitos, que é o famoso Agostinho. E Agostinho desenvolve uma corrente de teologias, em algumas muito boas, mas em outras muito questionáveis, como por exemplo a da predestinação, que eu sempre bato contra aqui, vem de Agostinho, e a ideia do cessacionismo. É importante você entender isso, para você saber por que tem igreja que gosta dos Pentecostes, do poder do Espírito, e tem igreja que não gosta. E Agostinho, esse teólogo muito erudito, desenvolveu determinada tese de que aqueles dons do Espírito de poder mencionados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios foram necessários no passado, porque a igreja tinha que crescer, tinha que desenvolver por causa da evangelização, como falar em línguas, o profetismo, por exemplo, profetismo que é o diferente do profetizar, que eu já mencionei para os irmãos aqui, como os dons de cura e milagres, mas agora eles haveriam cessado, porque nós teríamos a Bíblia. Se nós temos a Bíblia, temos agora o Evangelho, não haveria mais necessidade dos dons. Veja que você começa a ver certinho a separação entre uma igreja e outra. E essa passou a ser a doutrina predominante no cristianismo. Cessou línguas, cessou profecias, cessou poder, cessou milagres, cessou tudo. Então teríamos apenas rituais e doutrinas filosóficas. Quando isso vai passando com os anos, os milhares de anos, Deus começa a restaurar. Então ele em Lutero restaura a doutrina da justificação pela fé.
que não tem mais que pagar penitência. A igreja cobrava indulgências. Você sabe o que é indulgência? Então, indulgência é o seguinte, você vai morrer, então você paga tanto para você ficar tanto tempo no purgatório. Se você, não, isso aí você fica uma semana no purgatório e vai para o céu. Mas esse tanto aqui você vai direto para o céu. Então Textel era o tesoureiro do Vaticano. Ele passava pelos países com a caixinha cobrando, olha, se você pagar tanto, você não fica no purgatório, você fica tanto tempo. Então só os ricos que não iam para o purgatório. É uma coisa muito desonesta, né, gente? Mas em Lutero, Deus vem restaurando e vai mostrando a justificação pela fé. Restaurou primeiro a doutrina, Deus veio passo a passo. E a partir dali começa a ter eclosões, erupções do poder de Deus, restaurando aquilo que a igreja perdeu por causa da politicagem Estado, igreja, Estado, né? Ele depois vai restaurando movimentos de oração. Quando chega em John Wesley, Deus traz o que nós chamamos de movimento de santidade. A igreja não pregava mais santidade. Eles se diziam santos, mas não pregava mais santidade. Aí suscita um movimento sobrenatural. É com John Wesley que surgiu uma restauração de uma doutrina muito importante. É isso que eu quero que você entenda, que John Wesley passou a chamar de segunda bênção do Espírito. E é sobre isso que eu falo hoje rapidamente, sobre as 3 bênçãos do Espírito Santo. Os tradicionais, assim como Agostinho, ainda crê que o Espírito Santo tem só um batismo para nos dar e só uma bênção, que é a bênção do novo nascimento. É o único e suficiente. Você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, você não precisa de mais nada do Espírito Santo, você já recebeu ele uma vez só, você não precisa de mais nenhuma outra bênção, que essa é a bênção que eles chamaram de justificação, os reformadores, com Lutero. Mas John Wesley desenvolveu, e Deus trouxe através dele, o que ele chamou de segunda bênção, ou na sua época ele usou mais o termo testemunho interior do Espírito. O que seria a segunda bênção? É a da santificação. Deus deu a John Wesley a ideia de que a santificação é uma obra seguinte, depois da justificação, e não junto da justificação. Justificação é uma obra de Deus. A santificação, ela é pós-justificação. E que para se comprovar a justificação, a santificação seria então uma obra visível da graça da justificação invisível. E aí John Wesley, ele cita isso como o fogo ardente do Espírito, queimando e purificando você, como Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 4, ele será como purificador do ouro e como sabão do lavandeiro, e purificará os servos de Deus e os lavará. É diferente. E John Wesley chamou isso de segunda bênção do Espírito, que é a da santificação, que é a purificação dos salvos. E isso seria depois da salvação, porque haveria então crentes justificados que não andam em santidade, porque não receberam esse batismo de purificação, que é uma parte do batismo de fogo, então não conseguem vencer seus pecados, porque não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Mas John Wesley teve contato com os montanheses, que eram já há muitos anos, desde Tertuliano, uns irmãos que insistiram em manter os dons do Espírito, mesmo a contragosto da igreja, orando em línguas, profetizando, escondido, orando por milagres. Daí vem também os morávios. John Wesley, quando viu aquele povo falando aquela língua, ele não conseguiu entender muito bem. Os montanheses tinham esse nome porque eles iam lá para longe orar em línguas escondidos. E foram mantendo essa chama, mesmo que de forma escondida. Então John Wesley se ateve à santificação. Daí surgiu o movimento chamado Holiness. John Wesley criou em Londres o Clube Santo. O que era o Clube Santo? Ele formou 8.000 grupos de oração nas casas. Você já imaginou uma cidade com 8.000 casas de oração? Era como se fosse a célula hoje, mas os irmãos se reuniam só para orar.
Aí você ganha quase 3 milhões de almas mesmo, né? E eles chamaram isso de Clube Santo. John, Charles Wesley, George Whitefield, no Holiness, no Clube Santo. Só que quando você chega em meados de 1800, é com Dwight Lyman Moody e também com Charles Finney que surge um outro mover. Outro mover não, uma nova restauração do Espírito, que é a terceira bênção do Espírito Santo. A primeira bênção do Espírito Santo é a justificação, que nós cremos que veio a restauração com Martim Lutero. A segunda bênção do Espírito Santo é a santificação, essa batismo de santidade, movimento de santidade que a gente crê que veio com John Wesley. E a terceira bênção do Espírito Santo é a capacitação, que através desses irmãos que já tiveram contatos com os também montanheses, morávios, e ali com o Holiness do Clube Santo, Dwight Lyman Moody era o maior pregador de sua época, era a maior igreja de sua época, o famoso D.L. Moody. Um dia ele estava pregando, e havia duas irmãs sentadas na sua frente, orando. Isso irrita pregador. Você está pregando e o irmão está folheando a Bíblia, ou fingindo que está orando. Eu falei, irmão, presta atenção na pregação. E as irmãs orando, e Dwight Lyman Moody ficou irritado, terminou, chamou as irmãs e falou, por que eu estou pregando e vocês ficam orando? Não, é porque nós estamos orando por você. Eu falei, não, mas essa é a hora de você ouvir a mensagem. Não, nós estamos orando por você, pastor. Por mim, por quê? Para você receber o Espírito Santo. Aí Moody ficou louco. Falei, pera lá, eu tenho uma igreja com mais de 3.000 pessoas, eu já ganhei milhares de pessoas, eu não tenho o Espírito Santo. Elas olharam para ele e disseram, sim, você não tem. Ele falou, ficou muito nervoso, falou, tá. Mas aquilo foi mexendo com o Moody tão grande, foi mexendo tão grande que ele não conseguia dormir, mandou chamar as irmãs. Olha, eu estou irritado com vocês, mas me expliquem. Por que vocês acham que eu não tenho Espírito Santo? Elas falam, não, você tem. Você foi justificado. Você foi convencido pelo Espírito Santo do pecado. Você é um homem santo. Você não tem o revestimento. Você não tem o poder do Espírito. Essas irmãs já vinham acompanhando esse movimento insistente de manter o foco e o fogo do Espírito. Aí elas falaram para Moody, pastor, pense comigo. O Espírito Santo que lhe convence do pecado, justiça e juízo, ele também é o que lhe santifica, purifica e lhe mantém santo. É verdade? Moody disse, é verdade. Moody era wesleyano. Mas os discípulos, até receberem o Espírito Santo lá no Pentecoste, eles não puderam fazer milagres. E isso, pastor, é diferente de santificação. Os discípulos já tinham sido santificados por Jesus. Mas Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, disse as irmãs para Dwight Lyman Moody, sem o poder do Espírito, nós não podemos completar a obra do Espírito. Nós seremos uma igreja linda, maravilhosa, igual à igreja católica, só que sem ídolos. Ritualística, cultuais e tradicional. Mas sem o poder, nós não temos nenhuma coisa que nos liga à igreja primitiva. Moody falou, eu vou orar sobre isso. Elas disseram, não precisa, mas pode orar. Nesse dia, Deus falou com Moody que as irmãs estavam certas. E Moody disse, nunca mais eu subo para pregar sem sentir que o poder do Espírito está em mim. E aí, irmãos, você vê ali em 1800 novos movimentos, como por exemplo Charles Finney. Eu escrevi na internet uma frase de Finney, onde há um avivamento, tem uma clara demonstração que antes teve um declínio espiritual. Aí um cidadão de 20 e poucos anos escreveu, ele está errado. Eu falei, tudo bem, parabéns, você é melhor que Finney. Aí ele falou, me prova na Bíblia. Eu falei, irmão, por que eu vou te provar se você sabe mais que Finney? Quem sou eu perto de tamanho teólogo como você? Se um guri de 20 e poucos anos tem coragem de me escrever na internet que Charles Finney está errado, gente. Olha como é que estão as coisas hoje. Ai, pastor, o senhor devia deixar passar. Irmão, não é da minha natureza deixar passar. Cada um é de um jeito, não faz parte de mim.
Cada um é cada um. Se eu deixar passar, eu fico doente. Mas agora veja, preste muita atenção na gravidade, na seriedade do que eu estou te falando. Charles Finney, Deus restaurou com Charles Finney o decisionismo, por exemplo, quem quer entregar sua vida a Jesus, que os apóstolos faziam. Deus restaurou com Charles Finney o movimento de cura, milagres, o profetismo, o termo unção. Foi com Moody que surgiu pela primeira vez o termo batismo com o Espírito Santo. Foi de Dwight Lyman Moody que surgiu o termo falar em línguas. Quer dizer, esse termo está na Bíblia, mas os pastores evitavam falar por causa das controvérsias. Quando nós chegamos em 1904, houve uma erupção do poder do Espírito Santo num paizinho de 100 mil pessoas chamado País de Gales, com um guri chamado Evan Roberts. Aquele avivamento foi tão grande que as pessoas caíam nas ruas orando em línguas. Mas não era só orar em línguas, o país inteiro foi salvo. O país tinha 100 mil habitantes, 100 mil pessoas se converteram. Aí, um pastor de idade foi investigar o avivamento do País de Gales. Veja, quando ele chegou lá, ele disse que se assustou, porque viu pessoas nas ruas orando em línguas, sabe aquele barulho sem... Falou, gente, que loucura, para que isso? Que loucura, que loucura. Mas o povo se convertia, o povo se arrependia, milagres aconteciam e etc, etc. Ele volta para Los Angeles. Dentro da igreja, ele tenta inserir isso e não consegue. Mas ele tinha um discípulo, um ex-escravo, um jovem chamado William Seymour, que ouve de seu pastor e nunca mais abandonou aquilo. E agora o William Seymour faz disso a sua grande cruzada de fé, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do profetismo, a evidência da oração em línguas. Agora William Seymour, que ainda não orava em línguas, começa a pregar. Vem lá de Gales, vem lá do País de Gales. Em 1906 acontece uma eclosão numa casinha, bem dentro da casa de uma família chamada Born Bryan. Por quê? Porque o William Seymour era um pastor da Holiness. E ele pregou um dia, tinha uma igreja lá, convidaram ele para ser pastor dessa igreja. Primeira mensagem dele, batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Segundo dia, meteram o cadeado na porta da igreja e não deixou ele entrar mais. Mandaram o pastor embora, pegaram, ele morava na casa pastoral, jogaram todas as malas dele na rua e não deixou ele entrar nem dentro de casa e nem na igreja. O coitadinho do William Seymour. Aí uma irmã, um casal que não concordavam com os dons, com o poder, muito preocupados, com dó do pastor, falou, vamos fazer um culto na minha casa, pastor? Era chamada Rua Born Bryan. Foram lá, e aí aquilo foi um peteco, que era 24 horas de culto. Gente do mundo todo entrava e saía, gente, uma loucura, entrava e saía naquela casa. Chegou uma hora que a casa, eram de madeira, caiu. Ninguém se machucou, mas era tanta gente que a casa cedeu. Você sabe, de madeira, a casa cedeu, o piso cedeu. Aí o William Seymour, muito preocupado, foi lá e viu uma fábrica de caixão e começou ali. Aí veio a Rua Azusa, que é uma rua em Los Angeles. William Seymour começa ali, foi mandado embora das igrejas, como John Wesley também tinha sido mandado embora das igrejas anglicanas. E agora ele começa ali aquele movimento em 1906. Aquilo foi tão poderoso, mas tão poderoso, que os mendigos oravam em línguas. Mas não era só isso. Os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, as pessoas aceitavam a Jesus, se convertiam, pediam batismo. As pessoas passavam nas ruas durante o dia, orando em línguas. A esposa de William Seymour não tocava, não cantava nada. Quando o Espírito Santo veio, ela pediu para sentar no piano. Havia um piano, mas ninguém tocava, era tudo no seco. E ela
tocou. O Espírito Santo na hora ensinou ela a tocar. E naquele momento ela também cantou em 7 idiomas. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, as pessoas aceitavam a Jesus, se convertiam, pediam batismo. As pessoas passavam nas ruas durante o dia, orando em línguas. A esposa de William Seymour não tocava, não cantava nada. Quando o Espírito Santo veio, ela pediu para sentar no piano. Havia um piano, mas ninguém tocava, era tudo no seco. E ela tocou. O Espírito Santo na hora ensinou ela a tocar. E naquele momento ela também cantou em 7 idiomas. Só que aconteceu um fenômeno na Rua Azusa. O fenômeno era que eles não somente oravam em línguas, eles também oravam em outros idiomas que nunca falaram. Te dou 2 exemplos. Já citei aqui uma vez, talvez aqui não, mas já citei. 2 pastores batistas suecos foram investigar aquele avivamento da Cá de Azusa, Rua Azusa, para saber se aquele avivamento. E no início eles acharam aquilo muito estranho. É isso mesmo. O tradicional, quando nós estamos somos tudo louco. Já estamos acostumados.
E aí, quando ele viu aquele povo orando em língua, parecia um movimento estranho, o Espírito Santo segurou eles. Aí um disse para o outro, Daniel Berg e Gunavir, o Daniel Berg disse, vamos esperar mais um pouco. Resultado, os dois pastores suecos, batistas tradicionais, foram batizados com fogo. Está me lembrando a história de Saul, mandou gente matar Davi, puf, caíram no poder. Depois mandou o segundo grupo, puf, também caíram no poder. Mandou o terceiro, puf, também caíram no poder. Aí Daniel Berg e Gunavir. De repente um jovem, tudo ex-escravo, gente, se levantou e profetizou para Daniel Berg, para Gunavir: você vai para uma terra distante. Olha que coisa interessante. E eu vou te dar 30 milhões de almas. Falou em línguas com ele. Olha que coisa. A terra era Belém do Pará. Eles deveriam partir já. E nem era para voltar para casa na Suécia. Entraram no barco e aporaram em Belém do Pará. Quando eles chegaram em Belém do Pará, quando eles ouviram falando com eles, Gunavir disse para Daniel Berg: esse era o idioma que o rapaz falou com a gente nos Estados Unidos. Você está entendendo o que eu estou falando? O cara, quando foi falar com eles, falou em línguas, mas eles entenderam em português, mas nunca tinham ouvido o português. E Deus ensinou para Gunavir e Daniel Berg o português. Naquela época, todas as igrejas brasileiras, metodistas só falavam inglês, presbiteriana só falava francês, católica só falava latim e etc. Nesse momento, Deus ensinou para eles o português. O Espírito Santo ensinou para eles o português. E houve uma outra história ainda tão tremenda, teve muitas, porque o povo lá, daqui um pouco estava orando em línguas e alguém entendia em japonês, alguém entendia não sei o que. Por quê? Te explico esse mover, deixa em Atos 2, a partir do versículo 3, eu te explico por que está isso na Bíblia, e como nascem esse processo desses derramares do Espírito Santo, o porquê essa terceira bênção do Espírito, ela é tão importante, e ela é sempre atacada como fanatismo. Pode atacar do jeito que for, o negócio é que Deus tem estado. Então todos o viram distribuído entre eles línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles. Continua o texto, verso 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhe concedia que falasse. 5, verso 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Pode continuar aí, verso 5. Então Pedro... É duro ler sem óculos, né? Verso 5, verso 6. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, viu? É normal quando as pessoas veem se mover, ficar assim, uai, é humano. Mas o texto diz, e as pessoas ficaram confusos, maravilhados, pois, leia comigo. A Bíblia não diz que eles falavam idiomas, diz que quem ouvia, entendeu? Mas eles estavam falando idiomas? Vou mostrar para você que não. Continua o texto. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? 1 Coríntios 14, versículo 1. Essa é a terceira bênção do Espírito. Qual é a primeira? Segunda, terceira, capacitação, o revestimento de poder. O uso correto dos dons. Paulo começa dizendo: segui o caminho do amor, exercer com zelo os dons espirituais, contudo o dom de profecia. Continua. Quem se expressa em uma língua estranha, quem fala em espanhol é estranho, quem fala em português é estranho, quem fala em inglês é estranho. Ora, senhoras e senhores, sejamos humildes e vamos reconhecer a obra do Espírito. Quem se expressa em uma língua estranha não fala aos
Quem fala inglês fala aos. Quem fala em português fala aos. Quem fala em qualquer idioma fala aos. Mas quem fala nessa língua do Pentecoste, diz o texto, não fala aos homens, mas fala a Deus. E ninguém compreende, porque em espírito fala em mistérios. Se isso fosse um idioma, não teria ali a palavra mistério, e não teria ali, fala a Deus. Está evidente para nós, é claro, é evidente para nós, que nós temos que separar a profecia, que eu já falei, do profetismo, que é diferente. Foi isso aqui, voltando a Atos 2 e 5, que aconteceu na rua Azusa, amplamente. Eles oravam em línguas, mas Deus traduzia para alguns em idiomas. Você tem uma ideia? Uma irmã recebeu o dom para orar em línguas lá na rua Azusa e começou a orar em sul-coreano. Aí alguém veio e disse, você vai para a Coreia do Sul. E ela foi. E Deus disse a ela que ela ganharia mais de 1 milhão de almas. Para ela deve que foi frustrante. O escritor de Hebreus diz que muitos heróis da fé morreram sem ver o cumprimento da promessa. Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Deus disse que Abraão seria pai de uma nação. Ele não foi pai de uma nação. Quem foi pai de uma nação foi seu neto. Entende o que eu disse? Vê? Abraão foi pai de 2 filhos. Mas Jacó foi pai de 12. Uma nação. E dele veio a nação, mas a promessa veio a Abraão. É isso que Gálatas diz. Porque Deus não faz promessa a mim como pessoa, Ele faz a mim como geração. Deus não pode se limitar ao meu tempo de vida, à minha condição de estar de pé ou não. Entendeu? Essa mulher, o Espírito Santo falou, vai para a Coreia, e eu vou te dar mais de 1 milhão de almas. Ela passou anos lá. Sabe quantas almas ela ganhou? Uma. Seria uma falsa profecia? Não, senhores. Tem falsa profecia? Muita. Mas sabe quantas almas ela ganhou? Uma. Sabe qual foi a alma que ela ganhou? Poyong-cho. Sabe quantas almas Poyong-cho ganhou? 1,5 milhão. Veja que você começa a ver que o Espírito Santo vai sincronizando a sua obra pelos anos. E Ele não precisa da minha ajuda, Ele precisa da minha contribuição, que eu não atrapalhe. Eu só preciso ser obediente e não atrapalhar. Ele tem a sua obra para fazer. E Ele vai fazer a sua obra. Ele vai completar a sua obra. Eu fico tão maravilhado como que o Espírito Santo atua. Porque quando eu cheguei agora no Peru, isso é um costume meu. Eu antes de pregar, eu passo o dia, fico orando em línguas, entro dentro do carro, alguém quer falar comigo, eu fico orando em línguas. Então não conseguem falar comigo. E é um costume. E um dos dias que aconteceu, tinha acontecido isso na Colômbia também. Agora no último dia em Lima, você sabe, era o primeiro culto presencial, então 99,9% ali eram líderes. Aconteceu que teve gente ali que começou a falar em russo. Teve gente ali que começou a orar em línguas. Um irmão estava comigo orando, e eu falei, meu Deus, nós temos um árabe. E eu parei e falei, escutem, só eu que estou ouvindo, essa pessoa está orando em árabe. Aí uns 8, não, ela falando árabe. Aí o outro, ela está orando em línguas. O outro falou, não, ela está orando em árabe. Aí tinha um irmão assentado na frente, e um pastor do lado dele, e ele orava e falava, Senhor, eu quero a Rússia, eu quero a Rússia, eu quero a Rússia. E orando, daqui um pouco Deus me mandou chamá-lo. Quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, ele começou a falar russo. Eu não sabia.
Aí o pastor disse: pastor, ele estava do meu lado pedindo para ir para a Rússia. Deus o batizou com variedade de... Viu só? Gente, isso parece estranho para nós hoje. Nós não lemos o quê? A Bíblia. Esse é o evangelho de poder que nós servimos. Esse é o evangelho do sobrenatural que nós servimos. Quando a gente está com esse espírito, nosso coração está sempre em brasa, parece que vai saltar para fora. Não é aquele negócio de ritual, só coisa religiosa. Nós somos bíblicos, claro que somos, mas meu Deus! Qual é a importância então das línguas? Em cima das línguas, Deus constrói a capacitação. Por isso que Paulo diz: eu quero que todos orem em línguas. E ele diz: e eu oro em línguas mais do que todos vocês. Por quê? Quando você ora em línguas, Deus constrói o seu chamado em cima disso. Então o dom de línguas, ele é imprescindível para o avanço do evangelho, porque as pessoas precisam que seus dons se desenvolvam para o corpo de Cristo, e esses dons irão desenvolver a partir do orar em línguas. Eu não conheço quem levante paralíticos que antes não orou em línguas. Eu não conheço quem expulsa demônio que antes não orou em línguas. Eu não conheço quem ressuscitou mortos que antes não orou em línguas. O que é interessante, que o dom de cura não edifica quem ora por cura. O dom de milagres não edifica quem ora por milagres. Se eu expulso um demônio, não me edifica quando eu expulso um demônio. Mas quando eu oro em línguas, é o único dom que edifica quem tem. Todos os outros dons são para o corpo. O de língua é para quem ora. Vê. É engraçado, os pastores creem em tudo que é dom, mas em língua não, pois deveria ser esse o primeiro a você falá-lo, porque você deveria primeiro estar cheio para encher. Então, em cima do dom de línguas, Deus constrói os demais dons. E o texto bíblico de Atos, ele continua dizendo assim, verso 7, todos estavam atônitos, maravilhados, e dizendo uns aos outros, verso 8, como os ouvimos cada um falar na nossa língua de nascimento? Partos, medos, elamitas, os que habitavam em Mesopotâmia, Judeia, etc., Frígia, Ásia, etc., cretenses, árabes, todos os ouvimos falar nas próprias línguas. O quê? Verso 10, as grandes realizações, verso 11, eles falavam o quê? Em línguas, mas eles falavam o quê? Cretenses, árabes, todos nós ouvimos discutir sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Eu estava dentro do avião, uma mulher turca sentou no voo da Emirates, e o Espírito Santo mandou eu pregar para ela. Eu disse, do speak English, ela, Spanish, português, ela. Eu falei, eu vou pregar como, Espírito Santo? A única coisa que eu ouvi, abra a boca e eu coloco as palavras. Você já leu isso na Bíblia? Irmãos, eu tenho aqui algo para dizer. Desse lugar vai sair missionários para o mundo todo. É isso que eu estou te dizendo. Eu estou te falando. Não se assuste. Deus falou que eu estava dentro do avião. Nós teremos que ter. Vou mandar construir as cabines. Nós vamos ter que ter traduções simultâneas para as outras nações, como na Rua Azusa. Teve um culto lá que tinha 38 nações diferentes num culto. Não importa o tamanho que é esse lugar. Deus não precisa de uma mega igreja para um grande avivamento. Ele precisa de um povo, ainda que pareça pequeno, esteja obediente e disponível. Mas sabe o que Deus tem falado ao meu coração? Nós vamos impactar nações inteiras a partir daqui. Você pode me ajudar, você só não pode me atrapalhar. Você pode participar, só não poderá impedir. Eu abri a boca e falei com ela, e a mulher se converteu dentro do avião.
Então agora eu estou ali no Peru, gente orando em línguas e outro ouvindo em japonês, outro ouvindo em árabe, outro ouvindo em russo, outro ouvindo não sei o que. Quando terminou o culto, eu recebo um chamado que eu vou ter que ir à Rússia para pregar. Oh meu Deus, será que alguém está entendendo isso aqui? Ai pastor, isso é coisa de louco. Sim, somos mesmo. Acabou o tempo de nós ficarmos apenas em rituais. Nós queremos viver algo novo de Deus. Nós queremos mortos ressuscitando. Nós queremos milagres. Olha quantos se batizaram aqui. Gente, alguns desses se batizaram, estavam incorporando nos cultos de quarta. O que me importa são os frutos. Pega a sua teoria, que você fica fazendo teologia para provar que não tem poder. Guarda ela, come, porque eu vou te dizer uma coisa: a nós nos importa é o poder do Espírito. A nós nos importa é a glória de Deus. Xaralabassoro calamatorocô serecantalamás, docomecá serecalabás, xereilamás terecalabás. Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia. Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Vamos lá, ela é diária, 1º de janeiro. Só que, qual é o diferencial? Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho. E o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa. Eu e a minha esposa, do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas. Porque, veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842. A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida. Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler
o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne, que influenciou tantos outros avivalistas. Eles usavam a Bíblia de M'Cheyne para ter o seu período, o seu tempo com Deus, e é isso que a gente quer. O que a gente quer é que um avivamento venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós estamos vendendo essa Bíblia, gente, a R$190. Ou seja, é um valor, pode pesquisar aí na internet, você vai ver que tem Bíblia de R$400, R$500, é uma Bíblia de 1842, para você não ficar de fora dessa oportunidade. É promoção de lançamento, o preço vai aumentar, nós estamos fazendo uma promoção de lançamento da Bíblia M'Cheyne, adquira a sua e vai chegar na sua casa. Pastor, e se eu não oro em língua? Você já ora. Você só precisa abrir a boca para ele pôr a palavra. A partir do momento que você ora em línguas, ele vai dando outros dons. Quem ora em línguas, ele vai dando outros dons. E outros dons, ele vai dando o dom de cura. Ele põe em cima do seu dom de língua. Quanto mais você ora em língua, quanto mais tempo você ora em língua. Conseguiu a fotinha para mim da África? Põe a fotinha. Abaixa as luzes. Um pastor amigo meu, chamado Ismael, esteve na África. Ele tirou essa foto. Teve um irmão. Gente, vocês já estiveram na África? Nós já plantamos 256 igrejas na África. Alguém disse para mim que aquilo ali é um telão. Gente, as igrejas na África é de taipa, cidadão. Que telão. Oh, meu Deus. E aí na foto dele, lembra que eu falei da quarta dimensão? Que a câmera e a foto capta? Apareceu essas fotos. Esses fogos na cabeça das pessoas. Bom, foi exatamente isso que viram no Pentecoste. Línguas de fogo. É exatamente isso que acontece quando você está orando em línguas. Línguas de fogo pousam sobre a sua cabeça. Quando nós colocarmos o telão agora esse mês, não vai precisar mais abaixar as luzes para pôr alguma coisa. Línguas de fogo. Você não quer isso? Não é possível, você não quer isso? Pastor, quero ser batizado com o batismo de fogo, com a evidência da oração em línguas. Você tem que insistir. Às vezes a gente fala, mas a gente fala pouco, mas você tem que insistir com isso. Pode ligar as luzes. Se você não ora, você deve pedir até que você receba isso. Esse dom foi feito para confundir realmente os sábios, entendidos, os sabichões. Você deve insistir. Pastor, mas ele dá para quem tem sede. Primeiro você tem que ver a importância desse dom. Ele é importante. Entenda que ele é importante. A partir do momento que você entende que ele é importante, você vai falar: Senhor, com muita humildade, no seu tempo eu quero ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. Ele vai pôr na sua boca. No dia que Deus me batizou com o Espírito Santo, eu fiquei 7 dias orando em línguas. Eu dava bom dia, saia em línguas. Então eu fiquei um tempo sem falar. Eu não conseguia falar. 7 dias orando em línguas. Nesse dom tão poderoso. Deus ensinou a mulher de William Seymour a tocar e a cantar. Vê, em cima do dom de línguas, Deus constrói outros dons. Por 3 minutos ora em línguas. Todos que oram. Os que não oram, vai dizendo santo, santo, santo. Quem não ora em línguas vai adorando o Senhor. Está pousando fogo sobre sua cabeça. Vamos, levanta as mãos e ore. Dê lugar, 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 dê lugar.
Tombeca daracas tolocou xecalama. Xerecodokodoroko semecada dalama xerecalabas. Vamos, ore em línguas, igreja. Se Deus quer nos escolher para ser uma casa Azusa, já imaginou? Vamos. Há profetas que irão sair daqui, pregadores de nações que irão sair desse lugar. 3 minutos orando em línguas. Deixa esse poder queimar seu coração. Você vai sentir um poder forte agora. Essa é a terceira bênção do Espírito, é o revestimento de poder. Por 3 minutos, vamos, não se preocupe, não fique preocupado ou tímido. Não, a Bíblia diz que era um barulho impetuoso, era um som gritante, desesperador. Isso sai da sua boca sim, mas quem me assiste pode estar ouvindo o idioma e a mensagem sendo traduzida para ele de outra forma. Receba essa presença do Espírito aí agora. Oh, aleluia. Oh Espírito, Ele está dando dons aqui agora. Ele está dando dons aqui agora. Abre a boca que Ele vai falar na sua boca. Seja batizado agora. Batize, Espírito Santo. Batize, Espírito Santo. Batiza. Você que está na internet, seja batizado. Batize, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Batiza. Oh Espírito Santo, batiza. Xaralabás, sorocolabás. Xererecalabás. Xeralabás, sorocalabalabás. Sorocalabás, xerecalabás. Eu quero ouvir você orando em línguas. Tem gente que está recebendo dons para curar. Tem gente que está recebendo dons para salvar, para libertar. Deixa Ele construir o seu ministério agora em você. Xaralalabás, sorocantalabás. Xere cantalabás, sorocolabás, xere cantalabás. Recantalabás. Oh, remanda de que terecalabás. Restolomacás. Xenele aí, seja batizada. Seja batizada. Seja batizada. Tem gente sendo batizada agora. Vamos. Batiza, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. É isso. Seja batizado. Quem não orava em língua está orando agora. Uma criança de 3 anos de idade foi batizada com o Espírito Santo lá no Peru. Seja batizado agora. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Ao toque da tua mão. Seja cheio do revestimento de poder agora. Seja cheio do revestimento de poder agora. Seja cheio do revestimento de poder agora. Oh, lama sorocalabás. Eu quero ouvir sua oração em línguas e um piano. Olha esse som impetuoso aí, ó. Esse é o som impetuoso. Olha esse barulho do Pentecoste. Vamos, é isso, meu filho. É isso, meu filho. É isso. É isso.
si mesmo. Ele está construindo algo novo aqui agora. Vamos, mais. Aí, ó. Isso. Xalamatere calabas. Chelelele calabas sorolabas. Receba agora o fogo do Espírito. Receba, ore em línguas. Vamos, meu guri. Só peça para o Espírito agora lhe dar o revestimento de poder. Só peça que Ele vai dar. Vamos, igreja. Vamos. Isso. Vem nesse lugar, Senhor. Olha o tamanho da unção que temos nessa manhã. Isso, ore lindo. Ele está construindo agora o seu chamado. Oh, becalabás. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mais forte e profundo. Receba poder agora. Receba poder agora. Isso. Traz lá o microfone para mim. Receba poder agora. Receba o fogo do Espírito. Receba o batismo do Espírito agora. Revestimento de poder agora. É isso. Lema calabas, toro calabas. Corre da calabas. Ei, pega esse fogo, pega essa unção aí agora. Nesse lugar, Senhor. Oh, macalabas. Eu vou confeccionar mais 3 dons agora. Profetiza. Oh, meu Deus. Fique em pé. Levanta as suas mãos. Pouco assim, só um pouco, com as mãos levantadas, fique um pouco cheio do Espírito ali. Se delicie dessa presença. Você que está online, receba agora. Você que está online, receba agora. Você que me escute agora, recibe esse fuego também. En toda Latinoamérica, Centroamérica, que este fuego se puede ir. Recibe ahora. Recibe.
poderosa, que coisa poderosa, que coisa poderosa. Deus vai lhe dar sonhos, visões, profecias, ministério, dons. Sua família inteira será salva. Um grande movimento de arrependimento e santidade vai nascer em você. Um fruto, uma mudança de vida